Pronto? Posso lá? Então, neste caso, agora nós vamos fechar. Nesse caso, você vai fechar? Não, é nesse caso. Nos outros casos, você não vai fecha? fechar. Eles ficam abertos? É, então vamos terminar. Onde tá? Tem uma caixa, pega ela, vira pra você, porque tá escrito argolas pro lado do... A ninja? Nossa, André, essa argola é enorme, tá louco? Você fez... Vamos lá. Bem-vindos a mais um papo da Paninhos e Afins. Estamos de volta da semana passada pra essa, né? De volta, né? Você quase não apareceu no YouTube essa semana, não. né? Passou. Então, de novo. É vídeo? Bem-vindos a mais um papo da Paninhos e Afins. Estamos aqui, eu, Letícia, e a coruja que agora está com o nome, a Retalinha. Nós vamos colocar agora o resultado, não colocamos ontem, por causa do sorteio. Nós colocamos o sorteio ontem, o resultado. E foi definido o nome da coruja, que é Retalinha. Retalinha, a coruja tem nome agora, olha gente. Olha minha cara de feliz. Olha minha cara de triste. A mesma cara. É que eu aprendi interpretação com o Cigano Igor. Tá bom. Quem lembra do Cigano Igor? Vamos ver se alguém lembra, mas vamos começar então com a lista de peixes, que ela tá enorme, então eu vou dividir essa lista, como a gente vai ter o segundo vídeo, em duas partes. Uma parte para de hoje e uma parte para o próximo, que é quinta-feira. Então vamos para os beijos. Vamos lá. Para a Elaine Cristina, para o seu filho Guilherme, e ela pediu um abraço para o esposo, então para vocês aí de Tatuí, São Paulo, um beijo e um abraço para o seu esposo. Para Rosana Mara Zedan, para Ana Maria Gemac, para o seu filho de 6 anos, Victor, que adora o moço da voz também. Esse moço da voz tá muito famoso. Elisimar Gonçalves, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Regina Rebelo, para o seu filho Davi, também. Eles são de Joinville, Santa Catarina. Danúbia Santos, de Amparo, São Paulo, pertinho. Catarina Silva, de Portugal, mais uma de Portugal, bem-vinda. Para Lourdes Bites Poladian, de Itaim Bibi, São Paulo, beijos. Edilce Jaque dos Santos, Franco Beltrão, Paraná. Helena Salvado, de Portugal, mais uma vez, com a sua amiga Lourdes e a Conceição, que ela é carinhosamente chamada de São. Todas de Portugal também. Beijos para vocês, bem-vindas. Sibeli Lopes, de Fortaleza, Ceará. Débora Rodrigues, de Santo André, São Paulo. Denise Sanches, de Sorocaba, São Paulo. Ivanise Serrano, Vilauba. Cecília Pedro Bom. Cláudia Shirozaki, de Brasília, Distrito Federal. Silvia Souza e Daniele Martins, de Pelotas, Rio de Janeiro. Pelotas, Rio Grande do Sul. A segunda parte vai para o vídeo de quinta, porque eu tenho mais 2 folhas e meias para mandar beijinho. Então vamos ficar para as de quinta, tá bom, gente? Eu não tô esquecendo de ninguém, eu tô anotando mesmo no meu caderninho cinza, olha aqui. Todo mundo que manda beijo, tô colocando lá. Então agora você tem vídeo de quinta. Nós temos. Então tá bom. Então já pode até mudar a capa do Face. Vídeos todas as terças e todas as quintas. Pode. Então tá bom. E ainda vai ter os ao vivos ainda, que a gente tá testando. Ontem nós tivemos um ao vivo para conversar sobre nada. Ficar olhando pra tela, porque eu ainda tô aprendendo. O diretor tá ajustando ainda o maquinário para ver melhor voz lá, melhor som, papapá. Ficou meio... Mas teve bastante gente entrando para falar oi, pelo menos. Pedir churros, né, Célia? Foi divertido, foi muito divertido. Bom, o papo da semana é continuidade... Bom, se você tá chegando agora no canal... esqueço. Bom, tá chegando no canal, não esquece de se inscrever, tem um botãozinho no cantinho aqui, ele tá maior, dá pra vocês verem. Se tem dúvida de como se inscrever, vai lá no nosso blog, paninhosdeafins.com.br, tem um no cantinho também direito, inscreva-se. Para se inscrever tem que ter um Gmail e criar uma senha. Quem quiser receber notificação, então vai lá no parafusinho lá e coloca para receber notificação dos nossos novos vídeos. Não falava parafuso, é a engrenagem. Quer conhecer mais da Paninhos e Afins? Nós temos Facebook, Instagram e temos o Twitter também. Então vão, quem tiver aí nessas mídias sociais, o Face... O G+, eu esqueço do G+, tem o G+, também. A gente está integrado aí nessas mídias sociais. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com as amigas e vamos crescer aí para estar sempre fazendo umas coisas bem legais para vocês. E dando continuidade ao tema cozinha, que é o mês de janeiro, a gente estipulou o tema cozinha, nós vamos fazer tadã, o puxa-saco.
peça bem bacana também, que a gente acaba sempre tendo saquinhos, coloca na cozinha, coloca no onde vocês quiserem, na área de serviço. Dá pra fazer o conjuntinho então com paninho de prato, batimão e agora o puxa-saco com as pecinhas que a gente já fez. Quem tiver dúvida então dá uma olhada na playlist ou no link que vai estar na descrição do vídeo. E então tá aí, quem tiver alguma sugestão, alguma coisa pra falar, deixa nos comentários aqui do vídeo, deixa lá no Facebook, onde vocês quiserem. E vamos ao passo a passo da semana, que é o puxa-saco. Material do PAP de hoje são 2 tecidos combinando, elástico número 12, tesoura para tecido, alfinete, máquina de costura e linhas de costura. Agora vamos pro feitio. A medida do tecido central é 60 por 50, então tem 50 de altura e 60 de largura. E vocês vão cortar 2 faixinhas de 30 por 60, 30 por 60. Para montagem agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as 2 faixinhas, dobrar ao meio, deixar bem certinho, vai no ferro e vinca. Eu já tinha feito isso antes. Então, elas estão vincadinhas. E vamos colocar, então, direito com direito, uma em cima e uma embaixo. Vamos alfinetar. Que é a retalhinha? Agora ela tem nome. O que a retalhinha tá falando agora? É que você não falou que era pra alfinetar. Eu não falei? Então, a faixinha tá dobrada, direito com direito do tecido central. Então, tecido da faixinha com tecido central e alfineta toda essa extensão aqui, ó. Bom, agora nós vamos passar uma costura reta, unindo então o tecido da faixinha com o tecido central. Nesta parte e nesta parte. Então, com a medida de pé de máquina, nós vamos começar com o retrocesso, terminar com o retrocesso, passando a costura reta na extensão inteira. Terminamos com o retrocesso. Do outro lado, onde a gente já alfinetou a faixinha, vamos fazer a mesma coisa. Então, acabamos com o retrocesso, a segunda faixa. Derrubei um alfinete. E agora vamos para terminar a montagem. Então, vamos tirar os alfinetes aqui para terminarmos a montagem do puxa-saco. Não é muito demorado. Então, tá aqui. Ele vai ter a faixinha embaixo. Em cima, na verdade, o tamanho real dele mesmo, onde vai caber, é a parte branca, porque isso aqui vai ficar um babadinho para cima, um babadinho para baixo. Então, nós vamos lá no ferro e vamos tombar a costura clara para cima da escura. Costuramos as faixinhas. Agora nós vamos marcar da linha da costura 5 centímetros. Pega o giz, o lápis ou a caneta temporária e risca. Eu dobrei o tecido para ficar mais fácil, então nós vamos marcar dos 2 lados da faixa inteira. Então eu vou virar meu tecidinho que já tá costurado. Ah, já tava também. E vou colocar a régua, vou marcar 5 centímetros. Então, os 2 lados riscados. Então, a faixa tem 5 centímetros. Agora, nós vamos fazer o quê? Então, eu fiz essa marquinha deste lado e na parte de baixo. Nós vamos colocar o elástico nessa faixa, nessa linha. O elástico vem nessa linha, que é onde vai franzir, os 2 lados, tá? Então, agora nós vamos para a máquina.
Isso na parte interna, né? É, na parte interna, não na parte externa. Na parte interna, porque o elástico vai ficar por dentro. Então, como o meu tecido é escuro, eu tô colocando a linha de baixo preta e a de cima branca, porque não vai aparecer. Mas o acabamento vai ficar para fora, ele vai aparecer, então minha linha de baixo é a preta. E vamos para a máquina agora. Bom, o elástico, eu não tinha falado a medida. Por quê? Porque às vezes vocês vão cortar um pedaço e vão começar a esticar aqui na hora da costura. E se ele estiver muito certinho, pode ser, e você deixar de puxar um pouquinho a mais na hora da costura, ele pode sobrar ou ele pode faltar. A primeira indicação é a seguinte: pegar a peça de elástico, como nós vamos fazer agora, prender ela e vem esticando, esticando e costurando, e quando terminar você cortar. Ah, mas quanto eu vou usar exatamente nessa peça? Nós medimos antes de começar, ela dá um pouco menos que a metade da peça. Se você quer testar isso na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar a peça inteira, vai prender aqui com o dedo e vem puxando o máximo. E aí a hora que você terminar, você vem, ela senta tensionada e vem medir. Então nessa peça ela deu aproximadamente 28,5. Mas acontece o quê? Se você começar a costurar e um pouquinho ficar menos tensionado, pode ser que falte, pode ser que sobre demais. A minha indicação, então, a primeira será não cortar, não medir e cortar. Deixa pra cortar na hora que terminar. Exatamente, vem com a pecinha de elástico, vem puxando, esticando, costurando. Puxa, estica, costura, terminou, corta. Ah, mas eu quero saber exatamente quanto eu vou gastar. Nesse caso aqui, que a peça tem 60 centímetros, são 28 centímetros de elástico, mas pode ser que falte. Então, se você quer comprar o elástico, compre 30, 35 centímetros. Então, seriam 70 centímetros no total, porque vai um para cada lado. E, terminando de costurar, corta o excesso. Porque, assim, é sempre melhor sobrar do que faltar. Porque se você começar a costurar aqui e faltar aqui, você vai ter que desmanchar inteirinho e começar novamente. Então, para o elástico, a medida é essa. Então, vamos começar a costura. Então, aqui no comecinho, eu vou prender rapidinho, só para me ajudar na costura quando eu vier puxando. Então, eu só prendi rapidamente com um zigue-zague. E agora, nós vamos começar a colocação. Abaixo o pezinho. Vamos acertar aqui bem direitinho. Vocês vão ter que vir com muita calma, não tenha pressa, porque nós vamos ter que puxar o elástico. Ó, estou puxando o elástico. Porque se a gente costurar ele solto, reto, sem puxar, ela não vai franzir. Então, o elástico você puxa bem, o máximo possível, e vem costurando. Então, nós vamos de pedacinho, bem devagar. Puxou um tantinho, vem costurando. Então, vem puxando bem. Baixa a agulha. Então, conforme ele vai franzindo, para o trabalho para acertar, para vocês não perderem o fio, tá? A linha que a gente fez. Puxa de novo. Então, terminamos. Podem ver, ó, que ele já ficou embabadadinho. Quanto mais vocês... Embabadadinho. Tudo tudo é fofinho. Não, mas aqui embabadadinho. Você lembrou dadinho. Não, pra mim lembra baba, parece que ficou tudo meladinho. Ó, a peça tá franzida. Então, cortou o elástico, sobrou o elástico, corta. Nós vamos fazer isso para os dois lados. Então, feito. Nós vamos agora pro fechamento e a finalização. Então, acabei de fazer a costura. O que eu fiz de diferente, para mostrar para vocês que vocês podem fazer uma variação, eu costurei o elástico bem em cima da linha, na parte que vai ficar para baixo,
da linha de junção do branco com o preto. Então aqui em cima ele tem uma diferença, que ele subiu para 5 centímetros e aqui embaixo ele está na linha. Eu poderia ter feito, como eu disse anteriormente, a mesma medida, eu quis fazer uma coisa diferenciada. Isso aí vai muito do gosto de vocês, é para mostrar também que você pode fazer uma variação. E outra coisa que eu não falei no começo, eu não quero fazer 2 tecidos, eu quero fazer um tecido inteiro. Você só vai medir então o que tem aqui e aqui, cortar o tecido inteiro nesta medida, então você vai somar o tecido no meio com as 2 faixas, fazer o acabamento da viradinha, para a parte de cima e para a parte de baixo e colocar o elástico da mesma maneira. Então assim, existem várias formas de fazer, essa é uma forma básica. Pode fazer branco, pôr as suas aplicações, fuxicos, etc. Fazer vários tecidos, costurar o que vocês têm em casa. Então assim, essa é a maneira básica e vocês vão colocando a criatividade de vocês. Então feito isso, colocamos o elástico, vamos para a montagem final. Como nós passamos o elástico direto na peça, nós vamos fazer um acabamento que vai ficar limpo. Nós vamos primeiro alfinetar pela parte externa. Então vocês vão juntar direitinho elástico com elástico, pontinha com pontinha da faixinha aqui do começo. Juntar onde está bem certinho a costura e vir alfinetando até o final desta maneira. Então, lembrando que ao alfinetar, nós temos que colocar todas as costurinhas juntinhas, para ficar um acabamento bonito. Ó, pontinha com pontinha do começo, pontinha com pontinha do final. Bem alfinetado, tá? Para elas não saírem do lugar. Nós vamos passar uma costura rente nessa extensão inteira. Vamos costurar com a medida menor que o pé de máquina. Porque se a gente vem com o pé de máquina aqui, vai dar problema na hora que nós fizermos a costura do lado do avesso. Então vamos lá. Menor que o pé de máquina. Menor, né? que o pé de máquina. Vou baixar a agulha para tirar aqui o alfinete, para não atrapalhar. Costuramos então do lado direito. Então a costura para esse lado é como se ela tivesse com acabamento. Só que pro lado do direito ele tá com aquele acabamento feio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acertar bem direitinho. Dobrar bem certinho. E vamos alfinetar para ficar com guia. Então alfinetem a peça inteira. Para acertar bem onde ficou essa costurinha. Ó, dá uma vincadinha de leve. Se ficou um pouco fora, é que o meu ficou bem certinho, eu tô conseguindo alfinetar e dando uma vincadinha. Se vocês acharem que ficou um pouco fora, vá ao ferro, acerta bem a costurinha, ó. Aqui ficou um pouco fora, mas eu consigo fazer com a mão, ó. Porque agora é a hora que o acabamento vai ter que ficar bem certinho. Esse acabamento ele tem algum nome? Então, senhor diretor, eu aprendi isso na minha aula de corte de costura com a Maria Helena, fofa, beijo Maria Helena. Eu fiz uma blusinha. Eu não lembro se é o acabamento de costura inglesa ou costura francesa. É um europeu aí. Depois a gente pesquisa e fala pra elas, tá? Alguém vai saber, vai deixar no comentário com certeza do vídeo. E é bem diferente, me surpreendeu, porque eu já ia fazer isso direto do outro lado e fazer só desvirar, entendeu? Pode fazer, mas como assim? A gente embutiu o elástico, tudo vai ficar um acabamento limpo. Fica mais bonito.
Certo, e agora então nós vamos passar a costura de cima para baixo, retrocesso no começo, retrocesso no final, com o pé de máquina bem certinho, tá? Então eu vou ajeitar aqui meu pé de máquina. Porque se você fizer um pé de máquina pequeno, ele vai ficar antes da costura. Então você tem que fazer um pé de máquina um pouco maior Que agora. vai vir pra frente. Pra esconder aquela costura Exatamente. anterior. Por isso que a gente não faz tanto pra frente, pra ficar uma costura. Que o normal é o pé de máquina de distância. Só que se a gente faz do lado externo um pé de máquina, vai ficar um pé de máquina. O pé de máquina pode acontecer de aparecer alguma costurinha. Legal. Então vamos pra costura. Pé de máquina, lembrando, baixa a agulha, vou tirar o alfinete, anda um pouquinho e dá o retrocesso e vamos lá. Terminamos com o retrocesso. Então, finalizamos com o retrocesso. Vamos cortar as linhas que tenham ficado aqui no começo e no final. Qualquer linha que tenha ficado também, vamos tirar. Vamos agora mostrar o acabamento lindo que ficou do nosso puxa-saco. Tananana. Precisa colocar aquela musiquinha do Zelda. Tananana, quando abre o botão. Ninguém vai conhecer. Será? Ninguém vai conhecer. Ninguém jogou Zelda? Não é possível. É que a gente é nerd, né? Bom, nosso acabamento está... Não tô nem gravando. Não? Sem graça. Pô, eu fiz o tchananã e você ficou... Ninguém conhece. Mentira, tava gravando. Ah, o nosso acabamento tá lindo, maravilhoso, uma bezuquinha. Lado do direito e o lado do avesso, vejam. Então tá tudo embutidinho, não vai ficar linha, não vai... Quer dizer, tem umas linhas perdidas aqui, mas depois a gente corta porque eu tenho toque com linha. Mas não fica aquele monte de linha soltando. Desfiando, né? Desfiando, isso. Não precisa passar o zigue-zague, tá vendo, ó? Como ele fica, gente, que bonitinho. Fica embutidinho e aqui pro lado de fora vocês também não vão ver nem nada de linha, nada de acabamento aparecendo. Então, neste caso, que o elástico ele tá junto, é possível fazer isso. Então, o puxa-saco ele tá pronto, só que ele tem que ser pendurado. Vocês podem fazer uma argola do próprio tecido, uma tirinha, como a gente já fez em outras peças, e costurar a mão aqui ou com um pontinho da máquina no zigue-zague. Colocar uma argolinha de madeira, ponto a mão, com uma linha grossa, resistente, uma argola de acrílico. Aí vai do gosto de vocês, qualquer coisa que vocês consigam pendurá-lo na parede. Então a peça de hoje tá pronta. O nosso puxa-saco, ele tá bem compridinho, bem gordinho, para colocar bastante saquinho. E você puxa a parte de baixo, coloca aqui em cima, vai pendurar na cozinha. É uma peça que fica decorativa também. Por que pendurar na cozinha? Não posso deixar na área de serviço? Pode deixar na área de serviço também. Quem não gosta, quem não tiver lugar na cozinha, etc., deixa na área de serviço. Puxa-saco é seu, você faz o que você quiser. Se o diretor quiser colocar no seu quarto, no banheiro, é um problema seu. Eu pensei, você faz o puxa-saco na área de serviço, aí você faz uma capa de máquina de lavar combinando com o puxa-saco. É isso que vai fazer, eu não vou fazer capa de máquina não, mas tudo bem. Bom, é mais uma peça para você complementar o seu jogo. Nós já fizemos o pano de prato, bate-mão e agora o puxa-saco, faz tudo bonitinho. Fica um conjunto bem gracioso. Agora vai ter a próxima peça na semana que vem, que é surpresa, eu não falo. E tá aqui, estão aqueles pedidos básicos. Gostaram? Dê um joinha, compartilhe. E quem tá chegando agora, se inscreva no canal, tem um botãozinho para se inscrever. Tem dúvida de como se inscrever, vai lá no blog também tem um campo para se inscrever.
é ter um Gmail e criar uma senha. E sempre que sair um vídeo nosso, você vai receber uma notificação. Se você marcar que você quer receber a notificação, né? Também, né? Porque tem gente que eu tô sabendo que não tá marcando a notificação. Quem não quer receber, não recebe, porque paciência. A gente não pode obrigar as pessoas também a quererem ver sempre os nossos vídeos. Mas quem tá chegando agora, tem bastante vídeo, comece a dar uma olhada, tem bastante coisa fácil para quem tá iniciando na costura. Muitas dicas. E nós vamos ter os papos de balcão, que nós vamos conversar agora às quintas-feiras. Vai ter muita coisa ao longo do ano para acontecer. E tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!